Então, boa tarde, pessoal, de novo para vocês. Legal? Se inscrevam no chat aí, por favor. Só para lembrá-los, para quem chegou depois, a avaliação começa então amanhã, vai até o dia 1º. Mesmo esquema, 4 tentativas, 10 questões. Fácil, né? Eu sei que ficou algo para ser explicado da aula anterior, mas eu vou começar um assunto novo e depois eu volto para aquele. Vocês vão entender por quê. Legal? Sei que é isso aqui. Tá. Pessoal, nosso assunto hoje aí são os conflitos ambientais. Por conflito ambiental, a gente não entende só uma situação de guerra, como existe no mundo, né? Muitas vezes por questões territoriais, por fontes de água, por fontes energéticas, por fontes minerais, se desenvolvem conflitos. Não, podem ser conflitos dentro de uma mesma sociedade, dentro de um mesmo país, como, por exemplo, dentro do Brasil ou de outro país, entendeu? Então, por conflitos ambientais, conflito é um termo genérico. Pode ser guerra, pode ser realmente algo trágico, mas pode ser também uma batalha judicial, pode ser uma desavença entre estados de uma mesma federação, como já aconteceu no Brasil, entre Rio de Janeiro e São Paulo, porque eles têm um rio em comum e São Paulo estava com muito pouca água. Aliás, foi até bom falar disso, que agora eu me lembrei, né? Dos vídeos que eu coloquei ontem para vocês no WhatsApp ali. São vídeos de internet, são vídeos curtinhos, né? Feitos com celular mesmo, que as pessoas que estavam lá fizeram. Só que o que eu achei interessante naquilo lá foi o seguinte, né? É que aquilo ali é a combinação de vários fatores. Em primeiro lugar, eu já tenho dito há tempos, né, que a gente está passando aí por um período de muito pouca pluviosidade no país. Claro que a gente passou agora por meses de chuva aqui no sul, né? Mas o sul ele corresponde a 8% do território nacional. E esse mesmo sul que choveu mais foi Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o litoral do Paraná. Tá? Então, fora essa parte do Brasil e uma parte bem norte da região norte, o centro, a maior parte do centro do Brasil, o centro-oeste, o nordeste, o sudeste e parte sul da Amazônia, na região norte, ficaram aí com muito pouca pluviosidade. Parece que vai retomar as chuvas agora normais, no nível normal delas, lá por novembro. Tá? Então, o que acontece? Tu tem, em primeiro lugar, isso. Eu tinha lido algo sobre queimada no Pantanal, mas é aquele cara lá que eu sigo no YouTube, que é um meteorologista, já passei vídeo dele para vocês, tal de Davi Moura. Ele comentou um videozinho dele, ele mostrou como teve muita queimada em Goiás e em Minas Gerais, porque a região atingida foi em São Paulo, né? Eu fiquei pensando, poxa, mas e por que São Paulo não teve tanta queimada? Daí eu fui dar uma pesquisada sobre isso. Aí eu vi que São Paulo proibiu as queimadas durante o dia da cana-de-açúcar. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que queimar a cana-de-açúcar? Por que alguém vai plantar e queimar o que plantou? É que é o seguinte, ó, a cana-de-açúcar ela é muito resistente, né? Ela é muito fibrosa. Então, se tu pegar uma cana e tentar cortar com facão, é bem difícil, entendeu? É uma coisa que requer muito tempo para te cortar um pé de cana. Quando tu queima ele, ele fica quebradiço, ele fica seco, ele perde aquela resina. Aí tu consegue cortar fácil. Claro, tem uma criança
Claro, não vai dar um facão para a criança, mas até uma criança, assim, ela tem força para cortar a cana desse jeito, entendeu? Já é bem mais fácil. Então, tu usando o trabalho de trabalhadores volantes, chamados boias frias, tu consegue render o serviço. O que acontece? São Paulo já é o estado mais modernizado do Brasil na agricultura, ele já tem uma mecanização muito extensa, né, na agricultura. E nas áreas de planície ou de planaltos mais planos, né, que não sejam muito irregulares, que não sejam com muitos morros, tu tem a mecanização facilitada. Agora, tu não consegue botar um trator, uma colheitadeira, uma ceifadeira, né? Não, a colheitadeira, numa declividade muito acentuada. Não consegue, ela não sobe. Então, nas áreas mais pobres, por que mais pobres? Porque os terrenos mais caros são aqueles mais fáceis de plantar. Eles são mais caros, o pessoal que tem mais dinheiro compra aqueles. Né? Agora, aqueles que são mais baratos, que são os íngremes, a população, o agricultor de mais baixa renda vai cultivar ali. Ele não vai ter dinheiro para colocar uma máquina ali e o terreno não é propício. Daí o que ele faz? Ele queima. Né? E aí, os estados que são menos desenvolvidos nesse aspecto agrícola são Minas Gerais e Goiás. Porque eu estava pensando, queimada ali, por que queimada ali? Tá certo que tem pouca chuva, tá muito seco. Eu fiquei pensando, o que deve ter lá? Cana. Né? Isso é uma hipótese minha, eu ainda não vi confirmação, tá? Então estou falando para vocês o que eu acho que é. Porque se fosse só uma questão de queimar a vegetação, porque está muito seco, também ocorreriam queimadas em São Paulo. Mas ocorreram nos estados vizinhos. Porque daí o que eu fiquei pensando? Tem uma coisa que é proibida em São Paulo, que lá não é. E o que é proibido em São Paulo desde 2013? A queimada da cana. Eles permitem a queimada à noite, porque à noite é mais úmido. Então daí não faz tanta fuligem. Mas se durante o dia os caras queimam alguns quilômetros da divisa com o estado de São Paulo e os ventos trazem essa fuligem para a região ali onde tem aquelas cidades como Franca, Ribeirão Preto, no norte de São Paulo, aí gera aquele caos ali que vocês viram. Eu nunca tinha visto aquilo no Brasil, mas eu também não vi há muito tempo uma estação tão seca assim. Já ocorreu outras vezes, mas eu não vi eu não me lembro de ser tão seco assim no passado recente. Né? Isso que eu já tenho bastante idade, né? 50 e poucos anos. Então, assim, o que eu acho que tem agora? Uma questão climática global que tornou essa estação... só um pouquinho. Que tornou essa estação no inverno, no Brasil, no hemisfério meridional, muito seca, porque o inverno foi forte esse ano, não foi? Quando o inverno é mais forte, também é mais seco. Porque muito frio significa que tu não tem muita umidade na atmosfera, né? O ar fica mais pesado, fica mais denso. Então tu tem invernos bastante frios, clima, o tempo temporariamente mais seco, né? Tempo temporariamente claro, né? É tempo. Aí tu tem essas queimadas em estados vizinhos, que eu acho, ainda não tenho confirmação disso, que é por causa da cultura de cana, né? E daí tu tem as massas de ar no verão, nós não estamos no verão ainda, mas está começando a ficar quente, indo em direção ao sul. Aí a fumaça das queimadas que estão nos estados ali de Goiás e Minas Gerais, que estão mais ao norte, vão mais para o sul, atingindo São Paulo. A gente aqui no sul, como choveu bastante, a gente está com ar mais úmido, entendeu? Então não sente isso. Mas alguns anos atrás, e vocês deveriam ser criança, não se lembram, teve uma erupção vulcânica no Chile. E, cara, o ar ficou assim totalmente cinza aqui em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Ficou cinza. A gente não viu o sol. Não ficou cinza, ficou essa cor de terra, um bege assim, sabe? Cinza não, me expressei mal. Ficou esse bege assim, cor de terra no céu. E a gente não viu o sol, sabia que estava dia porque estava claro. Então, isso é interessante porque nas aulas passadas, né, trimestre passado, a gente reforçou muito essa questão que existem fatores que são naturais da própria dinâmica do clima normal, natural, existem os fatores que são
forçados pela ação humana. Então, é sempre bom diferenciar um do outro, porque existe uma tendência, principalmente na mídia, de dizer, não, é tudo provocado pelo homem. Não, calma, tem coisas que são naturais, mas que daí, combinadas com ação humana, com práticas humanas, como no caso a economia, se é que eu estou certo, tá? Eu ainda tenho que confirmar essa história, da queima da cana lá, que eu acho que é, né? Aí levam a esse impacto ambiental desastroso. Por que desastroso? É só uma fumaça? É desastroso porque pessoas que têm problemas respiratórios, ainda mais nessa época agora, né, de pandemia e tudo, mas pessoas que têm problemas respiratórios, asma, bronquite, etc. E tal, propensão a problemas respiratórios, sofre mais. E daí já lota mais os hospitais. Então, o problema ambiental aí afeta diretamente a saúde, né? Não é uma coisa assim que, tá lá onde estão usando agrotóxicos. Não, é direto ali, entendeu? Legal? Agora eu vou dar uma olhadinha aqui nesses slides e a gente já volta a falar um pouquinho mais de outras coisas que vocês já estão mais habituados sobre a questão da água, etc. Já chegamos lá. Primeiro, um pouquinho de geopolítica mundial para entender a quantas andam esses problemas ambientais no mundo, tá? Então, aqui tu tem um mapa mundi com algumas áreas de problema ambiental e que geram tensões políticas. Uma coisa não está desligada da outra. Não, não está mesmo, né? Então, tu tem aqui, por exemplo, nos países mais ricos, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, no Nordeste dos Estados Unidos, muita área industrial. Então, aqui tem aquele fenômeno da chuva ácida que a gente já comentou. Aqui na Europa também. Aqui, a China, por exemplo, é um país que ela está com um problema sério de alocação de lixo, né? Porque ela é um grande pátio de fábrica do mundo hoje, é a China, né? Não só ela, mas ela principalmente. Então, quer dizer, ela tem muita produção de lixo. Ela tem que. Olha, na boa, quem for enveredar por essa área aí, de química, biologia, investe nessa questão aí, faz pós-graduação depois, faz especialização, mestrado, doutorado, nessa área de reciclagem ou de uso dos materiais, dos rejeitos. Cara, que isso aí vai ter um campo fértil, já está tendo, né? Mas cada vez mais as necessidades nossas vão dar vagas para esse tipo de profissional que sabe lidar com esse problema. E quem é de outra área, como administração, que é a especialização de vocês, né, que lide bastante com essa questão ambiental nas empresas, né? Porque isso aí vai ser uma demanda muito forte. Mesmo quem vá para a área do direito, por exemplo, invista na área do direito ambiental. Olha só, já estou me metendo na vida, dando dica para vocês, né? Mas assim, não é que eu acho que tem que fazer isso, mas é uma opção que está aí e que é interessante, viu? Misturar os conhecimentos. Tu pode ser um cara do direito, mas aí tu faz uns cursos nessa área, porque tem legislação ambiental. Então, conhecer um pouquinho mais, tu não vai se tornar um químico, um biólogo do direito, mas tu vai saber conversar com um cara que é da área ambiental para ele te instruir sobre o que está acontecendo num determinado lugar, né? Então, isso aí é um campo cada vez mais amplo e necessário, a questão do meio ambiente, e tem muita coisa surgindo por aí. Bom, antes de eu me perder demais nesse assunto, né? Aqui, ó, vocês veem uma intensidade muito grande de problemas aqui. Por quê? Porque essa aqui é uma área que envolve o chamado Oriente Médio, aqui onde está o 13, 21, né? 12 aqui. E aqui também o número 8, 14. Só que são áreas de climas mais áridos. E o que acontece aqui? Tem muita disputa por água, por fontes de água, pelo controle dos recursos hídricos. Tá? E aqui no centro da África, 11, 10, 9, 5, e aqui também no Brasil, obviamente, né, questões do desmatamento. Tá? Então, isso aí só para dar um panorama geral. Claro que não estamos mostrando tudo que tem, né? Nem daria. Então, só para vocês terem uma noção, África, que está o continente africano, não é um mapa de vegetação, é um mapa de relevo. Tá? Ipsometria é altitude, batimetria é profundidade. Tanto que vocês veem que a batimetria está aqui no oceano e a ipsometria está aqui no continente. Né? Então, mais ou menos aqui onde está essa linha, está escrito aqui Guiné Setentrional, tá? Planalto da Etiópia, onde está essa linha aqui, ó, tem uma faixa ao sul do maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, tá vendo? Aqui nessa linha tu tem uma faixa intermediária, que é o Sahel. É assim, pessoal.
Saara é um lugar muito, muito árido. Tá? É um deserto, o maior deserto do mundo. Ele é maior que o próprio território brasileiro. O Brasil tem uns 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, o Sahel tem uns 10 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Só que não é só areia como mostra nos filmes. Tá? Tem também bastante área rochosa e tal. Ao sul dele tem uma área de transição, que na natureza não é assim, ó, uma linha imaginária que está chovendo e eu vou para cá que está seco. Não. A coisa vai sendo gradualmente modificando, né? Ela vai se modificando gradualmente, a pluviosidade vai diminuindo na medida que a gente vai chegando na área desértica ou vice-versa. Então, essa faixa, a área do Saara, ou tu está adaptado ou tu é uma pessoa morta. Não tem meio termo. Eu estou aqui no Saara, de repente eu encontro água, de repente não. Ou tu tem ou não tem. É uma questão de sobrevivência. Quando está no Sahel, que é uma faixa intermediária ao sul do Saara, tu está num ambiente que às vezes chove mais, daí tem ano que chove um pouco menos, aí tem ano que chove médio, medianamente, aí tem, entendeu? É variado. E isso é um problema. Por que é um problema? Porque daí, quando tem uns 2, 3 anos que chovem mais, a população começa a se empolgar e cria mais gado. Só que o gado também consome vegetação e água, né? E daí, quando chega um ano muito seco, o gado começa a definhar, a ficar magro, começa a pegar doença, morre, começa a faltar leite para as crianças, que também teve um aumento da natalidade alguns anos atrás, porque o clima estava, o tempo estava mais favorável. O tempo estava mais favorável, tinha mais chuva, a população, cara, é instintivo. Começa a reproduzir mais, começa a ter mais filhos, aumenta a natalidade. Só que daí mais para frente vem uma mudança no padrão climático, começa a ficar mais seco, aumenta a mortalidade infantil. Então é uma tragédia humana, entendeu? É uma desgraça. Agora vejamos aqui para frente. Tá vendo o que é isso aqui? Aqui está a região do Sahel. Essa linha é uma linha projetada de uma cobertura florestal planejada para barrar o avanço do deserto Saara e criar uma área mais úmida ao sul dele. Isso partiu de uma economista africana. Ela pensou, já que essa região, o Sahel, é a região mais pobre da África, é onde tem os países com mais baixas, com mais altas taxas de mortalidade infantil, tá? E não é nem no deserto, não é nem no sul, é nessa faixa ao sul do Saara. Aí tem países ali como Mali, Chad, são Burkina Faso, são países bem pobres, tá? Mais para cá tem Etiópia, Somália e tal. Aí essa economista pensou, e se nós plantássemos um corredor verde? Mas quem é que vai plantar um corredor verde num continente inteiro? Ela começou. Leiam aquele texto primeiro que fala sobre os pilares de sustentabilidade da ONU. Aí, por causa desses encontros mundiais sobre o meio ambiente, criaram um fundo verde, de botar dinheiro lá, dinheiro de bolsa de valores. Põe aqui um percentual aqui. Para quê? Vamos aplicar em projetos sustentáveis. E começaram a plantar. Então, essa produção, esse plantio de árvores está fornecendo umidade e, portanto, já tem mais água por causa da umidade e, portanto, plantio de alimentos. Tá? Ela criou 10 milhões de empregos rurais, porque as pessoas estão plantando e estão recebendo dinheiro para isso. A vegetação, quando cresce, ela absorve o excesso de gás carbônico na atmosfera, que é um dos gases estufa. Então, há um incentivo mundial para reflorestar mais. E uma coisa muito importante, boa parte das pessoas que migram, chamados refugiados, eles fogem não só de guerras, mas de condições econômicas muito ruins. Então, como está tendo emprego nessa área, então isso previne a imigração. Está evitando que as pessoas migrem, porque está tendo emprego lá. Olha, isso aí é ótimo. Já gerou, já recuperou 1 milhão de quilômetros quadrados. É mais ou menos como um pouco menos que um oitavo do território brasileiro. E isso que foi feito só 15% do total. Percebeu? Quer dizer, nem tudo é notícia ruim, né? Isso aí é simplesmente fantástico, certo?
Se dá para fazer num continente extremamente pobre, não dá para fazer num país que já foi considerado a oitava economia do mundo, como é o Brasil? Atualmente já está na 11ª posição. Claro que dá. Aqui, ó, olha só, isso aqui não precisa aprofundar nisso, tá? Mas são relações comerciais entre a União Europeia, que é esse conjunto de países em azul, mais claro, mais escuro, e a África, né? Então já dá para ver aqui que os países mais escuros aqui, eles têm uma intensidade de relações comerciais maior, né, com o continente europeu, tá? Então a África do Norte aqui, tá? Depois nós temos essa, deixa eu ver aqui que tá longe para mim, a África Ocidental, depois a África do Sul, que não é só o país África do Sul, mas é a África Meridional como um todo, e a África do Leste. Os países que têm menos relações comerciais estão aqui no centro, tá? Basicamente, o que, é que eles fornecem? Daí a gente vê aqui em cima, ó. Eles exportam para a União Europeia, importa da África, principalmente aqui, ó, em azul, não, aqui em roxo, tá? Materiais energéticos. O que é material energético? Petróleo. Petróleo, basicamente, tá? E também alimento e bebida. Bebida, que bebida? Álcool? Não, café. Né? Só um pouquinho. Vou autorizar a entrada aqui. Eu estava aqui. Né? Agora, se desses produtos que são importados pela União Europeia, tu tira uma parte da grana disso, tá? Um percentual, um impostozinho, uma taxa, e aplica na restauração desse meio ambiente, como já se está fazendo, mais empregos são gerados. Né? Mas para isso, o cara que é mais rico, no caso os países da União Europeia, a população mais rica, ela tem que saber que paga mais caro para aquilo ali, mas tem que ter comprovação, né? Ah, porque senão diz assim lá escrito no rótulo: recursos aqui são utilizados para o replantio, não sei o que na África. O cara só vê aquilo ali, beleza, eu acredito ou não acredita, né? Não, tu tem que ter realmente a confirmação. E essa confirmação tu tem que ter. Pô, hoje em dia tem internet. Tem que ter confirmação através de Google Earth, tem que ver imagem, né? Então isso é uma coisa muito legal. Né? Existem meios para isso. Depois eu vou, se der tempo, eu mostro para vocês. Tá? Agora, nem tudo são flores, né? Tu vê aqui na Ásia, continente asiático, né? Alguns mares interiores que são fechados. O maior do mundo, que é o Mar Cáspio, e esse daqui, que é o Mar de Aral, que já foi considerado o quarto maior mar do mundo. Tá? Atualmente, praticamente seco. Praticamente seco. Vocês vão entender por quê. Porque na época da União Soviética, nos anos 60, se utilizou as águas desse mar interior para irrigação de algodão, que algodão é uma cultura de clima mais seco. Né? E o algodão, como você sabe, é basicamente para a indústria têxtil. Só que realmente tem que usar o recurso natural, mas numa capacidade, num ritmo que permita com que a natureza reponha aquele recurso. Né? Se tu utiliza a água dia e noite, sem parar, sem cessar, sem deixar uma época de pousio para que as neves derretam e formem novamente as águas daquele mar, óbvio que vai secar, né? Mas como é que se faz isso? É esse o ponto que eu estava falando antes. Tu tem que ter monitoramento. O monitoramento tem que ter as agências governamentais controlando a atividade privada. Só que o detalhe, na época da União Soviética, era o próprio Estado, ou seja, o próprio governo, que fazia essa atividade. Então, quem é que ia monitorar ele? Ele mesmo? Não, né? Eu estou cometendo uma atrocidade. Eu sou a minha própria polícia e fiscalização? Claro que não. Tem que ser um outro, né? Só que se era o próprio Estado que fazia isso. Então, esse que é o problema, né? A China, a gente já comentou, né, a questão da industrialização dela, então ela tem um problema de estoque de lixo. Dependendo do tipo de lixo, ela importa, sabe para quê? Para queimar e gerar energia. Mas também gera poluição. Né? E os Estados Unidos têm uma área problemática, que é aqui o Nordeste, por causa da industrialização, e essa área aqui, ó, porque assim, ó, tem uma linha imaginária aqui nos Estados Unidos, metade centro-leste dele é mais úmido, bem úmido. Aqui na costa do Golfo do México é bem úmido. Flórida, então, parece Brasil. Mas o meio oeste dele é semiárido e árido. Então, a intensidade da irrigação torna algumas áreas mais secas ainda. E, ó,
Alguns estados conseguiram dar um jeito nisso, mas foi através de muita. Aí entra o motivo da nossa aula: muita batalha judicial. Isso que é importante tu ter uma especialidade do direito nisso aí, a questão do direito ambiental. Eles chamam de bens difusos e coletivos, né? Porque não, tipo assim, né? Eu estou sendo prejudicado por uma operação industrial. Só que aí que tá, tu não, na verdade, são várias pessoas sendo prejudicadas. Então elas têm que entrar com uma ação coletiva. Às vezes não é contra uma indústria especial, mas é contra um setor que está utilizando um recurso natural de forma não planejada ou não adequada, entendeu? Deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Agora sim. Aqui, ó. Na aula passada, antes do feriado, a gente tinha parado aqui, ó. No Canadá, na Suécia e no Reino Unido, eles criaram um aplicativo conectado diretamente ao doador de sangue. Então, quando o sangue que ele doou foi utilizado, a quantidade, né, não o sangue específico, ele é avisado. Ele é avisado para saber que realmente a doação que ele fez está sendo bem aproveitada. Isso aqui, ó, é uma coisa que tem que ser observada com cuidado, tá? Aquele texto lá, que é o segundo texto do Leonardo Boff, aqueles do dia 3 lá, que a nossa avaliação começa amanhã, são aqueles 4 textos, tá? Ele fala em bilhões que passam fome no mundo, né? Por isso que é sempre bom a gente checar, tá? E nem sempre quem passa uma informação falsa é alguém mal intencionado. Às vezes é simplesmente um desinformado. Então, isso aqui, ó, esse site, Our World in Data, Nosso Mundo em Dados, é o site da onde se tira as informações, por exemplo, sobre a pandemia, do Covid, de infectados. A maior parte das informações do mundo são todas coletadas e depositadas nesse esse site aí, ele pega tudo que é informação e coleta e tem disponível ali. Então, aqui, ó, atualmente, né, aqueles que são considerados vítimas da fome são cerca de 255 mil pessoas, tá? Pessoas que morrem anualmente por conta da fome, tá? Então, veja bem, isso não quer dizer que seja pouco, seja irrelevante. Só que o autor daquele segundo texto falou em bilhões. Pô, se o autor fala isso, por que tu colocou isso, São? Coloquei para vocês verem um ponto de vista de alguém que é crítico a um modelo de desenvolvimento sustentável. E vocês vão ler muito esse tipo de coisa. Então, também acho interessante a gente ver o lado de quem a gente não concorda. No caso, eu, né? Então, tem um texto lá que fala sobre os pilares da ONU, tem um texto que é o segundo, que é uma crítica a esse modelo, e tem um terceiro texto que é muito bom, tá? Que é de um garoto, né? Tem a foto dele, um cara novinho, e ele fala um negócio muito interessante. Ele fala que existe o discurso ambiental, mas o discurso ambiental está distante da realidade do brasileiro. Por quê? A maioria não sabe ler. Quer dizer, não é que a maioria não sabe ler. Em termos de analfabetos brutos, nós temos uns 6% no Brasil. Mas isso tem muito, mais da metade, que não sabe ler e interpretar o texto. É o que a gente chama de analfabeto funcional. Ou seja, é o cara que fez o primário só. Então ele não consegue ler um texto mais complexo. E não estou falando de um texto acadêmico, é um texto jornal, entendeu? E aí ele acaba não absorvendo informação. Então ele fala lá sobre as grandes cidades, se fala muito de andar de bicicleta, mas como é que tu vai ficar 1h30 pedalando para ir para o trabalho? Então ele faz várias críticas interessantes, é um texto muito inteligente, o terceiro texto. Tá? Ó, isso aqui, ó, olha só, é o tipo de informação que mal explicada é pior do que passar. Olha aqui, ó. Uma pequena porção de frutas ou vegetais todo dia pode prevenir diabetes. Olha só como isso pode ser deturpado. O professor de geografia que falou que se eu comer uma fruta todo dia eu não vou ter diabetes. Eu não disse isso e não é isso que está escrito aí. Eu disse que uma pequena porção de frutas ou vegetais pode prevenir diabetes. Não quer dizer que ao ingerir essa fruta você vai prevenir diabetes, né? Must. Não, você não vai, entendeu? Você pode prevenir diabetes, entendeu? E ó, isso aqui são apenas 66 gramas, tá? Então, quer dizer, parar para analisar, é um esforço mínimo que a gente faz para, de repente, prevenir uma doença, entendeu? Entendeu? Agora, não quer dizer que isso vá ser certo. Obviamente que eu não estou aqui fazendo papel de médico.
Só estou passando uma informação estatística. Se tem esse problema, se tem alguém na família com esse quadro, vá ao médico, consulta. No meu caso, a minha família tem várias pessoas com isso, também tem que me consultar. Estou monitorando. Só estou passando um dado, mas cuidado com a deturpação. Geralmente a deturpação está no exagero, entendeu? O senhor falou que se comer uma fruta eu não vou ter diabetes. Não falei isso. Eu falei que pode prevenir se ingerir 66 gramas por dia de frutas ou vegetais. É muito importante ser preciso naquilo que tu fala para não deturpar, tanto para bem como para mal. Né? Às vezes a gente até fala uma coisa querendo ajudar, só que o exagero dela acaba levando aos desentendimentos e deturpações. E quando não se afirma a verdade, mesmo que seja bem intencionado, tu acaba provocando algo ruim. Né? Então tem que tomar cuidado com as informações que a gente passa. Aqui eu já tinha comentado com vocês, beleza, tá? Agora eu quero mostrar um negócio que está lá no Moodle. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa no chat. Não, tá, tudo bem. Aqui está a nossa página do Moodle. Beleza. O vídeo desse cara aqui é um vídeo curto, tá? Mas eu não vou passar inteiro, porque senão vai tomar muito tempo da nossa aula. Daí tá aqui, se vocês quiserem assistir inteiro, vocês assistam. Tá em inglês, só que é fácil de entender. Eu vou falando aos poucos, assim, para ajudar na interpretação, tá legal? Vamos lá, então. Look around me. These are ships in the middle of a desert. These are the biggest climate disaster that nobody is talking about, and it's hurting millions of people. Bom, ele falou, olha ao meu redor, né? Todos esses barcos encalhados nessa areia, né? Ninguém está falando disso. Ele é um pouco sensacionalista, tá? Eu acho os vídeos dele bom, mas ele está fazendo o papel dele ali para atrair audiência. Então ele está dizendo, ninguém está falando disso. Não é verdade. Se tu botar na internet ali Mar de Aral, mesmo em português, tu vai ver trocentos, milhares de artigos sobre isso, tá? Então não é que ninguém está falando disso. Então, claro, ele é um cara que vive desse negócio de vídeo e tal, tem milhões de seguidores, então ele exagera, né? Ele está sendo sensacionalista. Mas a gente, quando vê as coisas na internet, pessoal, tem que filtrar elas, tá? Mas de qualquer forma, o vídeo é bom. Só cuidado com o exagero, tá? Que geralmente as pessoas gostam de aumentar as coisas. Mas o que importa é o fato que ele está mostrando. And for the first time ever, I want to tell you the story of this disaster here in Central Asia. That's a big disaster, seriously. My God. On that, you may actually die. No, behind you. Then all the animals around it die. I came here to Uzbekistan, a double landlocked country in Central Asia, to show you the Aral Sea. You don't know this sea, but this was the fourth biggest lake in the world. It was absolutely huge. It had lots of fish, rivers, and people living around it. But someone in the Soviet times decided to cut off a river from the Aral Sea and use the water for manufacturing and agriculture. This human intervention created a disaster. Here is how. The Aral Sea had no more water flowing in, and it started to evaporate. Slowly, millions of liters of water disappeared. Wow, this is crazy. The ports became useless, the ships stood still, and the sea turned into a desert. What used to be 7,000 cubic kilometers now is just 70. This is what remains of it. Bom, como deu para vocês perceberem ali, né? O vídeo vai embora, é legal, assista até o fim, não é tão longo. E ele fala ali sobre, por exemplo, o desastre que foi, né? Ele não chegou a comentar, mas é por causa da irrigação. Então, de 7 mil quilômetros quadrados virou só 70, e foi por causa da agricultura que necessitava da irrigação para o arroz, né? Só que uma coisa que ele coloca ali, que eu achei muito boa, é o seguinte: as pessoas que viviam da pesca ao redor, elas padeceram, né, cara? Elas ficaram sem trabalho.
Então, tu melhora um setor, que é o setor da agricultura, da monocultura, do algodão, tu realmente ele floresceu ali, se desenvolveu, mas tu deixou milhares, se não milhões de pessoas, milhões de pessoas que viviam em torno do Mar de Aral, que é um grande mar interior, sem o pescado. E aí tinha várias espécies de peixe ali. E o que acontece? Naquelas áreas que sobraram também não tem mais, porque como tu tornou a superfície do lago menor, tu teve evaporação. Só que o sal não evapora, o sal fica. E o que acontece? A água daquele mar interior ficou extremamente salgada, inviabilizando a vida de outras espécies animais. Percebeu? Então, só para ter uma ideia do caos aonde pode chegar, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho umas fotos aqui que eu selecionei na internet. Aqui, ó. Aqui é a situação original dele nos anos 60 e a situação dele nos anos 2000 e pouco. Só para ter uma ideia do contraste, né? Depois eu vou passar esse texto aqui para vocês. Mas para quem está pensando que isso é só coisa de Brasil, se bem que no Brasil nós não tivemos esse tipo de problema, né? Mas nós temos um processo de desertificação no Rio Grande do Sul. Outra aula eu vou falar para vocês, no Nordeste do Brasil também. Mas para quem acha que é só coisa de país mais pobre, está enganado. Ele falou ali o Uzbequistão, né? Mas o Uzbequistão era uma das repúblicas da União Soviética durante o período. Quem mandava era a União Soviética, portanto Moscou, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês o mesmo tipo não, mas um problema similar ocorrido nos Estados Unidos, no estado mais rico dos Estados Unidos, que é a Califórnia, né? Que se fosse separado dos Estados Unidos, seria o 7º país mais rico do mundo. Mas vamos ver o que aconteceu lá, para a gente ter uma noção de como esses problemas, esses conflitos ambientais, eles não são uma particularidade de país que tem menos recursos. Tá? Vamos ver aqui. Vamos ampliar. Aqui é uma série muito longa de slides, né? Não botei lá porque o Moodle ele tem um limite de bytes. Eu vou ver se eu consigo salvar isso e botar. Mas tem muita informação aí que é desnecessária para nós, né, no ensino médio. Mas é bem interessante os mapas que tem, que é os impactos, são sobre os impactos ambientais e conflitos de usuários de água relacionados à irrigação agrícola na Califórnia, né? Então vamos ver alguns dados aqui do que aconteceu lá, tá? Bom, aqui está a área, né, em perspectiva, né? Aqui assim está a fronteira com o México, está em branco, para cá está o México, aqui está os Estados Unidos da América, e essa linha branca aqui corresponde ao estado, à divisa do estado da Califórnia. O estado da Califórnia, ele tem aqui Los Angeles, né, nessa área aqui, uma cidade extremamente poluída, e aqui tem a cidade de São Francisco, tá? E Sacramento, que é a capital, fica aqui no interior. Então ele tem um vale central, chamado Central Valley. E na medida que tu vai para norte e para o sul, tu tem cadeias montanhosas. E para leste, tu tem aqui uma cadeia montanhosa, conhecida como Serra Nevada, né? Que é famosa e tal. Fauna fantástica, muitos ursos aí, tanto que até o símbolo do estado é o urso pardo e tal. Só que o negócio é o seguinte, ó. Essa metade sul da Califórnia ela é muito seca. E a metade norte ela é bem irrigada. Só que onde é que está a maior parte da população na Califórnia? Na metade sul. Foi por causa da expansão, da colonização. E eles têm 2 grandes rios aqui. 2 grandes rios que, em termos de Brasil, seriam rios médios, tá? Rios médios. Mas na região aí são grandes rios. Vamos lá. Aqui está a precipitação, as chuvas. Como vocês podem ver aqui, o sul da Califórnia, em vermelho, é bem baixa a precipitação, as chuvas. Ó, são baixíssimas. Esse índice aqui é o índice que atualmente está no interior do Brasil. Menos de 20 milímetros por ano. E o norte aqui é uma área bem irrigada, bem chuvosa. Então parece óbvio, né, que os californianos, para terem água, eles vão ter que captar a água do norte e passar para o sul. Tá? Aqui, só para mostrar a precipitação mensal, né? Os meses mais chuvosos, no caso deles, corresponde ao início, fim e início do ano. Tá?
que é o inverno deles, né? É o nosso verão. O clima lá é chamado de Mediterrâneo. Não está no mar Mediterrâneo, mas é um clima típico mediterrâneo, por isso que tem esse nome, onde os invernos são mais chuvosos. Então o verão, que é mais quente, óbvio, né? Está mais seco. Ou seja, os verões deles são propensos ao quê? A incêndios. Incêndios florestais. E o gringo, né, o norte-americano, quando ele faz uma casa, aqueles chalés, aquelas cabanas, vocês podem ver em filme, ele não pela tudo ao redor, né? Ele faz a casa do lado de um pinheiro daqueles. E um pinheiro altamente combustível. O que acontece quando tem fogo? Queima a casa. Então aqui vocês têm os rios, tá? O Rio São Joaquim, que é esse aqui, tá? Rio Sacramento, e os dois se juntam e desaguam nessa baía, que é onde está a Baía de São Francisco. Aqui tem um delta, que é onde os rios confluem e desaguam. Então, se tu usa muito a água daqui e daqui, vai faltar água aqui. E se vai faltar água aqui, a vida aqui e a agricultura aqui perde. Então, se tu leva a água daqui para cá, através desses aquedutos e canais, tá? Leva daqui para cá, canal, quando ele está aberto, o aqueduto quando está fechado, né? É um cano. Quando leva água daqui para cá, tu diminui aqui. Um conflito ambiental. Para abastecer de água a população meridional e prejudica a população central. Isso aqui é uma das coisas mais legais que eu vi. Eu vou encerrar a aula aqui, tá? Porque durante um período, 1840, 1860, predominou o chamado laissez-faire, né? Uma expressão francesa que quer dizer deixe estar, livre de fazer. Era do liberalismo econômico sem controle do governo. Ou seja, cada um podia chegar lá e usar água conforme fosse a sua propriedade. Só que quando a população começa a aumentar, começa a faltar o recurso para todo mundo. Aí o governo tem que intervir. E começou a agricultura no delta ali da Baía de São Francisco, pertinho da virada do século, final do século XIX para início do século XX. Então começou a ter maior necessidade de água. Conforme vai avançando nessa linha de tempo, né, tu tem projetos, época hidráulica, quando vários projetos de irrigação são feitos. E as leis começam a surgir, leis ambientais. Deixar populações de peixes em rio com barragem em boas condições. Tu pode fazer essa barragem, mas tem que ter alimento para os peixes. Aí o número de peixes começa a diminuir no delta lá. Aí é uma época de conflitos. E essa época de conflitos começa a evoluir até os dias atuais. Legal? Esse assunto aqui vai longe, pessoal. Tá? Então, só para eu me despedir de vocês, é um assunto que vai longe, entendeu? Tem coisa para falar pra caramba. A gente vai terminar esse caso da Califórnia, só para ver no que deu, na próxima aula. E aí eu vou entrar em Brasil também para falar de vários conflitos ambientais aqui, que tem conflito ambiental pra caramba. Mas olha, tudo tem que ser judicializado, tem que levar na justiça, entendeu? E foi o caso ali que aconteceu na Califórnia. Quando eles começaram a levar os conflitos para a justiça, depois vocês vão ver no que deu. Né? Não quero estragar a surpresinha, mas é isso aí. Falou? Não esqueça de colocar o nome no chat. Tem prova, avaliação a partir de amanhã, 4 dias. Qualquer dúvida, me procurem. E é isso aí, pessoal. Estão dispensados aí. Um abraço para todo mundo. Né?